Paul Ralph Ehrlich é um biólogo e demógrafo norte-americano, nascido em 29 de maio de 1932. Ele é mais conhecido por seu trabalho sobre ecologia, superpopulação e conservação ambiental, temas nos quais se tornou uma figura influente e controversa. Ehrlich ganhou ampla notoriedade com a publicação de seu livro The Population Bump, de 1968, o qual alertava para os perigos de uma explosão demográfica global e seus impactos sobre os recursos naturais, a fome e o meio ambiente. Ele também é um dos autores do conceito de serviços ecossistêmicos, que valoriza economicamente as funções naturais desempenhadas pelos ecossistemas, como purificação da água e regulação do clima. Ehrlich também ajudou a popularizar a fórmula do conceito de pegada ecológica, que mede a quantidade de recursos naturais que utilizamos e a capacidade da natureza de regenerá-los. Ainda hoje, ele é um defensor proativo do ambientalismo e frequentemente aparece em debates públicos para discutir questões como mudanças climáticas, conservação e sustentabilidade. Em seu livro, Ehrlich fez previsões catastróficas. Segundo ele, a explosão populacional traria fome generalizada e crises alimentares. Devido ao crescimento populacional descontrolado, a Terra não seria capaz de produzir alimentos suficientes para alimentar toda a população, levando a grandes crises alimentares e fome em massa. Também ele previa grande degradação ecológica. O crescimento populacional acelerado resultaria em sérios danos ao meio ambiente, como a destruição de ecossistemas, poluição generalizada e extinção de espécies. Outra previsão importante foi a chamada crise demográfica. Ele sugeriu que a superpopulação seria responsável por uma explosão de problemas sociais e políticos, como migração forçada, aumento da pobreza, aumento das tensões sociais e até mesmo conflitos armados por recursos escassos. If that didn't, you could move to giving women bonuses for not having babies. That almost certainly would do the job. If that didn't have the effect, then you could move to changing the tax structure so that people who had the money and had the children paid for the children. In other words, you would increase taxes on people with children rather than decrease them, since when they have the children, they require more services. If that doesn't work, then you'll have the government legislating the size of the family. And people say, oh, that's impossible. Government can never intrude and tell you how many children to have. Well, I got news. You know, it intruded a long time ago and told you how many wives you can have. And there's not the slightest question that if we don't get the population under control with voluntary means, that in the not too distant future, the government will simply tell you how many children you can have and throw you in jail if you have too many. Para resolver esses problemas, Ehrlich advogava medidas drásticas para controlar o crescimento populacional, incluindo campanhas de planejamento familiar, promoção de contraceptivos e até mesmo políticas de controle de natalidade governamentais, como programas obrigatórios de esterilização em alguns casos. Ele também sugeria a adoção de políticas para reduzir a imigração e controlar a urbanização, e acreditava que países como os Estados Unidos precisavam adotar medidas de limitação voluntária de filhos, como modelo para o resto do mundo. O conceito de limite do crescimento era central para o pensamento neomalthusiano. Esse conceito argumentava que a Terra não seria capaz de suportar um número tão grande de seres humanos sem sofrer grandes danos ecológicos. Embora a Revolução Verde, isto é, a aplicação sistemática de tecnologias industriais da agricultura, tenha começado nos anos 40 e se intensificado nas décadas seguintes, com o uso de pesticidas e fertilizantes químicos, Ehrlich via essas soluções como temporárias e insuficientes diante do rápido crescimento populacional. O livro The Population Bump ajudou a popularizar políticas de controle populacional, como programas de planejamento familiar e contracepção, em muitas partes do mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Muitas pessoas ficaram assustadas com as previsões de Ehrlich e com a ideia de que uma crise mundial de fome e recursos era iminente. Isso gerou um clima de pânico em torno do futuro da humanidade e aumentou o apoio a políticas de controle populacional e planejamento familiar, que eram vistas como soluções necessárias. Organizações internacionais como a ONU e a Fundação Rockefeller foram influenciadas por essas ideias. Muitos cientistas e economistas criticaram as previsões de Ehrlich por serem excessivamente pessimistas e alarmistas. Um dos críticos mais notáveis foi o economista Julian Simon, que argumentou que as previsões de Ehrlich subestimavam o poder da inovação tecnológica para aumentar a produção de alimentos e melhorar as condições de vida. Simon, de fato, desafiou publicamente Ehrlich a uma aposta, afirmando que os preços dos recursos naturais não aumentariam, mas diminuiriam devido ao avanço tecnológico e a maior eficiência na produção. Além disso, muitos especialistas em demografia apontaram que a teoria de Ehrlich sobre crescimento populacional exponencial não considerava que o desenvolvimento socioeconômico, a escolarização e o acesso a métodos contraceptivos tende a reduzir as taxas de fertilidade, como observado em várias partes do mundo.
Críticos também argumentam que o impacto ambiental está mais relacionado ao consumo per capita do que ao número absoluto de pessoas. Questões como fome e pobreza estão mais ligadas à má distribuição de recursos do que à falta de recursos em si. Dessa forma, as crises alimentares são frequentemente resultado de fatores políticos, como guerras, corrupção e má governança, em vez de escassez absoluta de recursos. As propostas de Elliott para o controle populacional também geraram controvérsia entre os cientistas sociais, que vinham nessas medidas como autoritárias e desumanas. A ideia de políticas governamentais obrigatórias de controle de natalidade, como esterilizações em massa, foi amplamente rejeitada por aqueles que defendiam respeito pela liberdade individual. The Population Bump compartilha com Malthus uma visão cataclísmica sobre o futuro. Elliott previu uma explosão de problemas sociais, políticos e ambientais se a população não fosse controlada. Em suas previsões, ele falava de uma fome em massa e um colapso das sociedades, uma visão que lembrava a abordagem malthusiana de que os limites do crescimento resultariam inevitavelmente em uma crise humanitária. Embora muitas das previsões de Elliott não tenham se concretizado da forma como ele previu, sua retórica apocalíptica e sensacionalista teve um impacto duradouro na forma como as pessoas pensam sobre crescimento populacional, meio ambiente e sustentabilidade. Elliott continuou defendendo suas teses, mesmo diante das críticas do fracasso de muitas de suas previsões. Seria ele intelectualmente desonesto ou, usando um termo mais incisivo, um picareta que se vende como cientista? Elliott argumenta que suas previsões alarmistas eram necessárias para chamar a atenção para problemas iminentes e estimular ações preventivas. Traduzindo, seu zelo não era rigorosamente científico, ou seja, ele toma como verdadeira a premissa de que o crescimento populacional era um problema para, posteriormente, empregar um discurso panfletário supostamente embasado em pesquisas científicas. A perpétua busca por um viés de confirmação o conduz a buscar evidências que apoiem suas posições e a minimizar aquelas que as contestam. A pergunta que permanece é: uma pessoa que assim procede merece ser chamado de cientista? Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixe o seu like. Até breve!